Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas mídias sociais, é uma alegria enorme celebrarmos hoje a festividade deste apóstolo, São Matias, que, depois da deserção de Judas, foi agregado ao número dos apóstolos. Como ouvimos hoje na leitura do capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, parece que se cumprisse aquilo que a Escritura diz a respeito do número dos apóstolos, também ali significando o número das tribos de Israel, as 12 tribos, o número 12 deveria ser completo, estar completo. E com a deserção de Judas, os apóstolos aqui reunidos sob a ação e guia do Espírito Santo fizeram esta escolha. Escolha, de fato, que não foi aleatória. Primeiro, tendo critério. Aqueles que acompanharam, mesmo não tendo pertencido diretamente ao número dos apóstolos, mas pertencia ao que chamamos de discípulos. Fortes indicações de que Matias pertencia ao grupo dos 72 discípulos. E também tendo acompanhado, como o próprio São Pedro aqui nos diz, tendo acompanhado Jesus desde o seu batismo até a sua ascensão aos céus, São Matias pode ser agregado ao número dos apóstolos, para que desse, de fato, testemunha do Cristo ressuscitado, de tudo aquilo que Cristo fez, de tudo aquilo que ele presenciou a respeito das ações, das obras que Jesus Cristo realizou. Por isso foi agregado aos apóstolos, ao número dos apóstolos. E essa escolha, que, como disse, não foi apenas pelo critério técnico, mas sobretudo pela ação do Espírito Santo. Primeiro o conhecimento, sim, a experiência, para que houvesse a coerência e pudesse dar testemunho de Cristo. Mas também, ali sobretudo, o momento segundo, que foi a oração. Fizeram a oração invocando a ação do Espírito Santo. Senhor, Tu que conheces os corações de todos, mostra-nos qual desses dois escolhestes para ocupar neste ministério e apostolado, o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Muito nos inspira esta oração em relação à própria escolha hoje do sacerdócio ministerial ou nos 3 graus da ordem, chamada oração consecratória, ali em que o eleito, ao grau da ordem, primeiro, o segundo, o terceiro grau da ordem, também recebe a imposição do ordenante, a oração do ordenante. Muito nos inspira justamente a ação da igreja, que age sob a moção, guia do Espírito Santo, diferenciando-a, como vamos falar também amanhã, de tantas outras instituições, que não têm o seu critério apenas na dimensão técnica humana. Poderíamos dizer aqui, formativa. O primeiro passo seria aqui, só formativo, teria as qualidades, e o outro também tinha. Aquele que foi escolhido, aquele que foi ali, estava junto com São Matias. Mas, pela ação do Espírito Santo, a escolha recaiu sobre ele. Então, caríssimos irmãos e irmãs, essa escolha de Deus para todos. Aliás, claro, para aqueles que exercem o ministério diaconal, sacerdotal, episcopal. Mas essa escolha de Deus também a todas as pessoas que, como o Cristo, né, ou melhor, que foram criados à imagem
e semelhança de Deus. Essa sim, todos nós ocupamos esse lugar. Daí a dignidade de cada ser humano que deve ser respeitada em todos os momentos. E, sobretudo, nesse tempo de pandemia também. A dignidade do ser humano que é, de fato, irrenunciável, inegável e irrenunciável, quem quer que seja, qualquer condição que se ocupe da sociedade, independentemente do fator social, econômico, cultural, qualquer que seja ele, todas as pessoas são e devem ser tratadas com a dignidade da imagem e semelhança do Altíssimo. Segundo momento, é sempre oportuno para nós celebrarmos a festividade de um apóstolo. E quando nós celebramos a festividade de um apóstolo, caríssimos irmãos e irmãs, nós somos chamados também a meditarmos sobre a escolha e o envio. A escolha da parte de Deus em Cristo Jesus. A escolha para, de fato, pertencer ao grupo dos amigos e amigas de Cristo, como aqui ele coloca a todos, primeiramente os apóstolos, mas depois todos os cristãos e cristãs. Como ele diz, já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Se por um lado Deus chama a todos, e sobretudo os apóstolos, para essa experiência mais profunda da amizade com Deus, selar essa amizade, vivenciar essa amizade, podemos dizer, fazê-la desenvolver cada vez mais dentro de si. Por outro lado também, Jesus envia todos os seus discípulos em missão. Por isso diz, não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. Vejam o envio de Cristo. Poderíamos dizer diversas maneiras, ele nos envia para diversas missões. Mas uma é comum a todos. A missão que Jesus confiou, e hoje bem clara para nós no Evangelho, ninguém pode esquivar-se dessa missão. Podemos dizer, é para o apóstolo? Sim, aqui aplicamos-la ao apóstolo Matias, que foi agregado ao número dos apóstolos posteriormente. Mas ela é para todas as pessoas. Primeiro, podemos dizer, chamado à santidade, e o chamado, junto com o chamado à santidade, o chamado à vivência do amor. O cristã é aquela que foi chamado e enviado por Deus para vivenciar o amor. Veja o mandamento que Jesus nos dá hoje. Para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que pedirdes ao Pai, em meu nome Ele vos concederá. E depois diz, o que eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. O chamado ao apostolado é o chamado à vivência do amor. Podemos definir de maneira bem simples, eticamente falando, que é o amor. Palavra pequena, mas de uma extensão inigualável, inimaginável. E não podemos mensurar, medir com nenhum instrumento de medida. O amor é, de fato, querer, eticamente falando, querer o bem ao outro. Mas o amor é aquilo que Jesus fez por nós. Doar-se pelo próximo. O amor está ligado justamente à imitação de Cristo, à entrega pelo próximo. Por isso é um mandamento. Não é algo que nós vamos escolher. Eu acho que sim. Eu acho que eu posso. Eu acho que eu tenho condições. Eu acho que eu sou apto a isso. Não. É um mandamento. O que vos ordeno é que vos ameis uns aos outros. E a medida do amor não é a medida como nós queremos, como as pessoas convencionam, como a sociedade acha, como os meios de comunicação
acham que deve ser. Não. A medida do amor é o amor de Cristo por nós. É a medida de Cristo. Qual foi a medida de Cristo? Amou-nos até o extremo, a ponto de dar a sua vida na cruz pela nossa salvação. Portanto, nós podemos perceber também que esse chamado e envio de Cristo, ele vai se realizando na vida de cada um, de cada cristão, de cada cristã. E o que devemos fazer é justamente isso, percebermos a nossa vida, a nossa entrega, os nossos sacrifícios, os nossos sofrimentos, os nossos desgastes para com os outros têm que ser realizados na dimensão do amor. E aí nós vamos estar, de fato, imitando a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos encarar o sofrimento pelo sofrimento. Não podemos encarar o sofrimento só pelo desgaste. Nós temos que olhar, sim, o sofrimento pelo sacrifício, sim, mas associando-o ao oferecimento livre de Cristo na cruz pela nossa salvação. Assim acontece na vida conjugal, entre os cônjuges. Assim acontece na vida familiar, filhos e pais, pais e filhos, irmãos e irmãs. Assim acontece na vida de comunidade, de igreja. Assim acontece na vida social. O desgaste, a doação para com o próximo. Nem sempre essa doação é reconhecida no sentido, digamos, humano. Mas ela sempre vai ser olhada, reconhecida e podemos dizer recompensada por Deus, que vê todas as coisas e, se assim o fizermos, associando esse momento ao oferecimento de Cristo na cruz pela nossa salvação, isso sim vai ser amor. Vai ser vivenciado na dimensão da alegria, não na dimensão simplesmente do sofrimento, do desgaste. Assim fizeram os apóstolos, assim fez também São Matias. Assim somos chamados a fazermos todos nós do amor que Jesus nos ordena a vivenciarmos para com o próximo. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, celebrando a festividade deste grande apóstolo, que foi mais tarde associado ao grupo dos 11 apóstolos, São Matias, nós possamos também, pela ação do Espírito Santo, convencermos-nos e ao mesmo tempo decidirmos vivenciarmos o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.